voltar no tempo sobre trilhos. Nosso destino, 1864, um ano marcado pela vontade de crescer. Ano da criação de uma das principais companhias ferroviárias do Brasil, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A 16 de dezembro de 1860, Danha Marinho, então presidente da província, a obra gigantesca, lança em Campinas a ideia de levar a estrada de ferro para Rio Claro também foi a capital da ferrovia. A concentração da população se dá com a chegada e abertura da estrada de ferro. A ferrovia era uma mãe. A primeira empresa privada, capital nacional, ideia de fazendeiros que tiraram do próprio bolso o dinheiro para a construção da linha férrea. A intenção era levar todo o café produzido na região de Campinas até o Porto de Santos, viagem que no lombo de burro poderia durar até 4 meses. Viu no trem um meio acessível e lucrativo para escoar o café para o Porto de Santos. O café tinha pressa. A necessidade fez com que a ferrovia se espalhasse por todo o interior. Era o progresso chegando em alto e bom som. As ferrovias redefiniram a paisagem urbana e rural brasileira. Sublinharam com trilhos a presença de pessoas, onde antes a natureza reinava soberana. Em Rio Claro, a ferrovia chegou em 1876 e transformou a cidade em um dos principais polos ferroviários da região. A oficina da Companhia Paulista, tão importante na manutenção dos carros e vagões, foi construída no município. O que a gente vê é a imagem rara: mecânicos, eletricistas, ferroviários construindo a história. Getúlio Greve estava lá. Na profissão sempre gostei dela, né? Eu tinha orgulho de trabalhar, fazer o que eu fazia lá dentro. Vestido com a mesma roupa que usava há mais de 30 anos, fica impossível não se entregar aos trilhos que o levam até o passado. Quanto eu rolei debaixo de vagões por aí. Mexe em cada ferramenta para relembrar a única profissão que teve na vida. Parece uma criança curiosa fuçando a caixa de brinquedos. Quantos trens haveria de ter consertado? Quanta riqueza ia e vinha graças ao trabalho de Getúlio? São perguntas que a memória cuidou de esquecer as respostas, mas que estão encravadas no tempo. Se a grande quantidade de carga transportada impressionava, afinal, a essa altura, São Paulo era o principal produtor nacional de café. O que dizer sobre o número de pessoas que circulavam pelos 78 trens que chegavam e partiam da estação todos os dias? A ferrovia, que leva quase tudo embora, também sabe recompensar. A importância da ferrovia não era só escoar a produção local, mas também o que ela trazia de desenvolvimento para as cidades, a tecnologia, as pessoas, os hábitos, tudo o que a gente é hoje, especialmente no interior de São Paulo, passou por esses trilhos. A relação com o tempo era outra. Imagine só, o trajeto Campinas-Jundiaí, por exemplo, demorava 4 horas. Um luxo para a época, que se estendia aos próprios carros, restaurantes, louça fina, madeiras nobres. Nos assentos, gente elegante e importante. Fazendeiros tinham lugares reservados, só deles, mas para embarcar... Até o presidente da empresa respeitava o chefe do trem. Valterci era chefe de trem, cargo que o enche de orgulho. Na estação, lugar que passou boa parte da vida, se emociona ao lembrar das folgas no bar, dos companheiros de trabalho, da família que construiu junto à linha férrea. Passa um filme na... Se emociona, você vai ter... É. Duro. Nunca teria terminado os trens de passageiros. É uma classe de trabalhadores unidos. Quando resolviam cruzar os braços para reivindicar, era um Deus nos acuda. Talvez seja por isso que o Wilson só tem a reclamar do salário. Ele trabalhava com amor, embora ganhasse um salário pequeno. Em Rio Claro existem cerca de 4.000 ferroviários aposentados. Nós reunimos 4 na estação que deu a eles, acima de tudo, dignidade. São sobreviventes da ferrovia, que não demoraram muito para lembrar e reviver a melhor época da vida deles. Você lembra disso, hein? Lembra? Chefe de trem, maquinistas. Você picotar, ficava o número do alicate. Bem minúsculo, mas minúsculo. Era acho que um oitavo ou 3/16, viu? Um furo da estrelinha e já carimbar o número também. Se não tinha validade. Na linha de frente. Nós lidávamos com
com advogados, lidávamos com clubes de futebol. Ou na oficina. Põe embaixo do martelete, ó, e ó, virava tudo quanto é lado, saía a peça certinho, pronto. Todos têm uma história para contar. Tem até um episódio interessante. Mas tem jeito de falar ainda, né? Coitado do pequeno Reynor, franzino, sem forças. O que vai fazer da vida? Não tinha coragem, não tinha vontade de fazer nada. Um moleque doente. Contrariando todas as expectativas, por meio de uma oportunidade que deram a ele, virou funcionário da Companhia Paulista. Na oficina, cuidava da ferramentaria, mas observava atento os outros funcionários. Muito tempo depois, ainda sabe a função de cada peça. Que tem o rolamento. Tá lá dentro o rolamento, né? A marca, lembra? Tinker, para chamar. Isso aqui é a alma do vagão. Na casa dele, uma luta constante para manter a memória viva. Nas paredes, nas letras. Tem orgulho do seu marido? Tem. Reynor, na memória, vive o ofício que salvou a vida dele até hoje. Parou no tempo, em nome da ferrovia. Estou preso no tempo e me sinto feliz, sabe? Por quê? Eu tenho alguma coisa para falar. O tempo passou. O que fica é a saudade da primeira e única profissão. Reynor passa até 6 horas por dia no quintal da casa simples, sobre um quadro de sua própria autoria. Ele fica eternizando a história. Ferroviário é esse o seu maior orgulho. Eu queria que o senhor lesse isso aqui pra gente. Lesse isso aqui? Pelo amor de Deus. Ferroviários. Jamais foi tão oportuno dizer-lhes algumas palavras. Os trens de passageiros eram o máximo em conforto e pontualidade. Eu não vou ler mais abaixo aqui, onde eu estava. Conforto e pontualidade, eu parei, né? Olha, presta atenção. O que está na minha cabeça? Olha, inclusive os ferroviários das ferrovias que foram incorporadas pela Companhia Paulista em 28 de outubro de 1971. Todos os ferroviários ativos que trabalham em várias ferrovias, enaltecendo o estado de São Paulo, nosso querido Brasil. Reynor Carneiro. Você se vê fazendo outra coisa, pensando sobre outro assunto? Olha, esse é o primeiro, viu? O ferroviário vai ser sempre o primeiro. A explicação para essa saudade é fruto de uma política empresarial que permitia aos funcionários criar vínculos eternos. A empresa dependia deles e eles cresceram junto com a companhia. Um procurava ajudar o outro. Então, por exemplo, se vou pintar minha casa hoje, não dava 10 lá para ajudar. A ferrovia estava a todo vapor. Transportava carga, gente, muita carga. Em 1922, a ferrovia ficou a toda eletricidade. Mais um ponto para a Companhia Paulista, a pioneira em eletrificar as linhas e usar carros de aço para o transporte de passageiros. A qualidade no atendimento era a marca pontual da companhia. A preocupação com o tempo era tão grande que as pessoas acertavam o relógio pela chegada dos trens. Quanta história! Quem poderia imaginar que um dia a locomotiva fosse parar? Entra em cena Juscelino Kubitschek. No governo de JK, até houve investimentos e compras de locomotivas a diesel, mas pesquisadores do transporte brasileiro acreditam que a administração federal não atentou para um detalhe muito importante: o material humano. A ênfase agora era no transporte rodoviário. Quanta decepção! Uma coisa muito triste, ruim. Por que o Brasil, um país desse que tem tudo, o trecho da linha, tudo pronto, não tem um trem de passageiro? Em matéria de administração, foi um fracasso. Modernizaram tanto que até acabaram. A partir daí, a história de sucesso entra em crise. Uma série de greves fez com que a empresa fosse estatizada. A qualidade foi freando nos trilhos. Empregados fiéis abandonaram a empresa. Ficou difícil controlar a multidão insatisfeita. Chegamos a 1971. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi incorporada pela Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, a FEPASA. Daí, a completa paralisação dos trens de passageiros foi na velocidade dos aviões sobre rodas, como eram chamados os trens húngaros. O fim dessa história está no texto do arquiteto e professor Ayrton Camargo da Silva. De fato, fui usuário do húngaro durante algum tempo,
e o tempo de viagem entre São Paulo e Campinas era por volta de 1h20. Mas no final de sua carreira, cheguei a tomá-lo na Estação da Luz às 18h20 e só fui chegar em Campinas às 21h30 no mínimo. Foi em 17 de junho de 1980 que ele deixou de circular até Rio Claro, passando a ter em Campinas seu ponto terminal. No próximo bloco, nós vamos conhecer um idealizador que transformou a própria casa em museu. E ainda, a Ferrovia da Sucata, o que era sinônimo de luxo e desenvolvimento, hoje abriga lixo e descaso.